curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando que se você quer aprofundar a leitura do seu mapa astral e também compreender aqui porque às vezes acontecem algumas coisas, venha fazer a leitura do seu mapa e também venha participar da mentoria e para que você possa aprofundar, faça o curso online que vai te trazer aí muitas informações que às vezes você não tem acesso na internet. Hoje eu quero falar de uma coisa, gente, super mega importante, que a gente de alguma forma tá passando, né, pelo globo, pelas situações do mundo, e quanto mais a gente tem informações, mais a gente consegue aí ter uma atitude mais eficiente, como eu sempre falo. Hoje eu quero falar de uma coisa super importante, que é o hábito gera o meu destino, que é com relação à minha casa 4 e a minha casa 10, né? E aí a gente sempre tem que lembrar o quê? Gente, o hábito, ele é uma coisa super forte, importante, porque o hábito vai falar sobre a minha condicional, né? Então, o que é minha condicional? É aonde eu me condiciono, né? Por que as pessoas, por exemplo, vou trazer aqui para vocês um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa tem o hábito de fumar cigarro. Gente, se ela tem o hábito de fumar cigarro, vamos pensar assim, que ela vai em determinados lugares que vende cigarro, certo? Então, por exemplo, ela não vai na feira para comprar cigarro, que não tem, só se tiver, sei lá, fumo, mas né, geralmente não existe isso nas feiras. Tô falando na feira mais relacionado com a cidade de São Paulo. Mas ela vai em determinados lugares para comprar o cigarro. Então, isso faz com que ela fique condicionada, né, aí para lugares que às vezes a pessoa que não tem, né, esse hábito do cigarro, de fumar, não iria, né? E isso faz com que quando eu vou nestes lugares, eu também atraio pessoas que têm mesmo hábitos. E aí o que acontece? O hábito, gente, a condição, né? Ela faz o que também? Ela faz com que eu crie as ligações. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que esse é um ponto muito importante. É que assim, não vem chegar pra mim e falar assim, ah, Marcela, você conheceu aquela pessoa. Tá, beleza, conheceu aquela pessoa, se envolveu, entrou naquele trabalho, seja o que for. A pessoa geralmente, né, para quem está no autoconhecimento, não pode mais fazer isso, né, do tipo de projetar que foi assim, a outra pessoa, aquela condição, não pode mais fazer isso. Por quê? Porque a gente já entende que quando a gente olha a astrologia, a gente tem o primeiro quadrante. E esse primeiro quadrante, ele vai falar do que, basicamente? Vou colocar aqui para vocês, né? Ele vai falar aqui sobre o primeiro quadrante, ele vai falar muito sobre o meu lado pessoal. Tanto é que no primeiro quadrante, né, a gente tem os planetas pessoais. Os planetas sociais, os planetas transpessoais, eles não ficam no primeiro quadrante. Você vai perceber que os planetas sociais e os planetas transpessoais, eles ficam geralmente lá para cima, né? Então fala muito sobre se é pessoal, então eu tenho um controle sobre aquilo, né? O que acontece é que se eu não começo a fazer uma investigação de verdade com relação aos meus hábitos, e grande parte deles está no meu subconsciente, lá sei lá o que é, e aí a gente pode fazer uma associação. Quando vocês verem uma árvore, você vê uma árvore crescida, você consegue ver a raiz dela? Você consegue ver o enraizamento, que seria os hábitos? Não vê, porque tá embaixo, não vejo. É a mesma coisa. As raízes revelam o meu subconsciente. Então eu preciso fazer essa investigação. E é uma investigação chata, porque é uma investigação no invisível. E a linguagem do invisível é diferente da linguagem do visível. É mais ou menos assim, sabe? Eu falo português. Se eu vou para a Alemanha, eu não falo alemão.
Eu não entendo, ele também não entende. Então, ou seja, ou eu preciso aprender a falar alemão para entender, ou preciso falar português para entender. É a mesma coisa, a linguagem são linguagens diferentes, eu preciso aprender essas linguagens, né? E esse é um processo difícil porque é um processo de aceitação do que está no meu subconsciente, que muitas vezes a gente não aceita, né? Que muitas vezes a gente não aceita. Porque a gente fala, imagina, eu tenho isso aqui no meu enraizamento? Não tem, imagina. Só que se a gente quer começar a modificar, o primeiro passo é aceitar, né? Não tem outra maneira, gente. Você não aceita nem abrir a porta, não consegue nem abrir a porta para entrar dentro aí das questões. Então, eu fico condicionado, eu crio ligações. Então, olha que interessante, as situações onde eu me coloco, né, onde eu estou, na verdade, diz diretamente com relação aos hábitos que eu tenho, como eu falei com relação ao cigarro, né? Então, uma pessoa, por exemplo, né, que fuma cigarro, ela não vai em determinados lugares, ela vai em outros lugares, né? Então, por exemplo, assim, porque eu, Marcela, né, eu vou falar aqui pra vocês, eu não tenho o hábito de fumar cigarro, não tenho esse hábito e tal. E é interessante porque eu também não tenho como relação ou pessoas que eu crio, né, relacionamentos interpessoais, né, pessoas que fumam. Não tenho. Por quê? Porque geralmente as pessoas que fumam, elas automaticamente se ligam em determinados lugares, né? E aí você tem o poder do quê? De perceber o seu hábito. Uma coisa que é importante que é assim, gente, comecei a ter um hábito, né? Se eu começo a ver que esse hábito não vai me levar para um lugar maduro, então esse lugar maduro seria o destino. Lugar maduro. O que é um lugar maduro? É a cristalização. Eu fico cristalizado e eu vivo naquilo que eu mesmo construí através do dia a dia. Se eu percebo que não é nesse lugar maduro que eu quero estar, né, maduro no sentido construído da palavra, eu preciso às vezes parar com aquele hábito. Só que às vezes a gente não se dá conta dos hábitos que já temos, né? Então, assim, por exemplo, um hábito que às vezes você pode incrementar, isso acontece, tá, gente? É isso, pessoas às vezes começam a beber. Tô bebendo, né? Uma coisa que é interessante, tem uma frase, que não é uma frase minha, do Yogananda, que ele fala assim, um dia de bebedeira não torna uma pessoa bêbada, mas vários dias de bebedeira vai tornar essa pessoa bêbada, né? E na verdade não é que a pessoa é bêbada, ela está bêbada, né? É o vício, né? E aí, esse que é o grande problema. Então, vamos imaginar, já passou por isso na sua vida? Do nada você começa a comer, sei lá, muito pastel. Do nada você começa a assistir muita série, né? Não sei, gente, qualquer coisa que seja. Ai, do nada eu começo a reclamar muito. Ai, do nada eu começo... Eu tô falando, assim, de hábitos nocivos, tá? Porque esses hábitos não são legais. Uma pessoa que falasse pra mim, não, eu bebo todo dia 3 litros de cachaça, eu vou falar pra ela, olha, eu acho que não tá indo pro meio caminho, assim. Claro, gente, vou fazer um processo terapêutico que na medicina chinesa, na Ayurveda, ai, tem um licor lá, um álcool, gente, é outra coisa, né? Isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que aprender a distinguir. Tomar muito cuidado. Porque a partir do momento que aquilo se enraiza, gente, aí a gente pode entender quando uma planta ou uma semente de uma planta vir a ser uma planta, ela enraiza num vaso e a gente não queria que ela crescesse, né? E aí ela fica com uma raiz grandona lá e dá mó trabalho de tirar. Você tem que ir lá cavocar pra tirar. Isso é uma questão, porque a partir do momento que eu construo o meu destino maduro, eu vivo naquilo. E aí, para sair dele, não sai. Isso quer dizer o quê? Tem uma questão interessante dentro de um estudo que fala assim, pessoas, por exemplo, que têm obesidade, né, que geralmente elas têm muita dificuldade de emagrecer. Pessoas que falam assim, meu, eu tô comendo nada, tipo, e não emagrece. O que isso pode revelar pra gente, né? Revelar é que, assim, as células dela já entrou numa programação, gente, que a força de vontade de reverter aquilo não acontece. Não vai. Então, é um processo árduo, é como se houvesse uma desconexão. Então, o que acontece se eu tô incluindo em um hábito, né? Eu falei assim, comecei a comer todo dia
sei lá, 10 quilos de chocolate. Dá-lhe espinha no rosto, né? Coitado do fígado, né? Comecei a, né? E aí depois de 10 dias eu comecei a perceber assim que, meu... E aí eu consigo reverter, tá? Isso diz o que sobre você? Diz que você tem força de hábito. Diz que você tem características da vontade, que isso é uma questão do espírito de reverter aquilo. Então, bacana. Quando a gente vê que a pessoa não tem força para reverter, a gente vê que a parte espiritual está um pouco distanciada. E em alguns casos, dependendo do hábito que a pessoa se condiciona, existe um rompimento, né, que a gente chama dos cordões que ligam, porque são vários corpos. A gente tem que pensar na gente, não mais como o corpo físico, mas como vários corpos. Não existe mais. Aí fica uma coisa desenfreada. Fica uma coisa que, tanto é que isso daí não vou falar aqui, mas existem muitos livros que falam com relação à transferência de formas de pensamento, né? A pessoa já não é mais quem que tá ali. É uma coisa muito complexa, é uma coisa muito séria e que a gente precisa. E aí falando assim, gente, agora trazendo uma coisa para todos nós, né? Que é assim, pega um papel e assim, escreva, faz isso pra você, faz isso pra sua filha, né? Escreva os seus hábitos, os hábitos que você faz, sabe? Então assim, pô, eu acordo todo dia 10 horas da manhã. Então põe, é um hábito, está condicionado a acordar 10 horas da manhã, é um hábito. Aí você chega e fala assim, nossa, eu todo dia não sei o quê, todo dia eu faço isso no quê? Faz isso e faz uma avaliação, gente, olha assim, uma avaliação aí sincera com você mesmo, que você fala assim, cara, isso que eu tô fazendo vai me levar pra onde? Ou na verdade já me levou, né? Então eu já tô, né, nisso. Aí você fala, pô, não quero isso não quero. Como é que a gente pode perceber isso, né? A gente pode perceber de uma maneira muito fácil, que é com relação avós, pais e filhos, né? Você não precisa muito saber sobre o seu destino final. Você pode ver como foi seus pais, né? Dizem, né, que para que a gente possa, às vezes, transcender determinados hábitos, às vezes são 9 gerações. Então, são 9 gerações. Por isso que o final da vida dos seus pais diz muito como pode ser o final da tua vida. Então, se você olha e fala assim, meu Deus do céu, não quero esse final da minha vida, não quero esse final da minha novela, né? O que eu posso fazer? Primeira coisa, e isso é de uma maneira agora global, né? Que a gente deveria fazer de maneira global. E aí trazendo aqui, a gente tá passando aí por condições climáticas, questões aí, gente, de genocídio, de guerras, de domínio, olha quanta coisa. Que hábitos são esses, né? Que hábitos são esses? Como é que foi? Às vezes eu me paro e penso, né? Uma vez eu vi um documentário de um soldado americano, tinha 20 anos, me emociona. O hábito dele era todo santo dia jogar míssil. Aí eu me pergunto, que hábito é esse? No final, provavelmente ele morre. Dessas pessoas que... Ou tem aí traumas estressantes, né? Que aí é o final da vida deles, né? Fica aí uma pessoa que às vezes pode ficar com desafios para questões, mas é pra gente repensar. Então a gente tá passando por várias turbulências aí coletivas. Então o que a gente pode parar para pensar? Cara, eu acredito que eu tenho que mudar hábitos. Então, eu, por livre e espontânea vontade, faço a listinha, vejo, não gosto. Então, o que eu faço? Eu falo, pô, então eu vou levantar mais às 10, não, eu vou levantar às 6. Porque levantar às 6, eu vou ter mais tempo, posso fazer mais coisas, posso organizar, né? Então, eu tô fazendo através da livre e espontânea vontade, porque eu tô olhando para onde minha vida está sendo conduzida, eu não quero mais isso. O que acontece? De vez a gente fazer isso, que é o caminho da evolução, é um caminho educativo. É um caminho que a gente chama o caminho do amor, né? A gente às vezes não escolhe isso. O que a gente escolhe? Sempre parece o caminho do rigor, o caminho mais tortuoso, que é mais ou menos assim. Vamos imaginar que aquela pessoa bebe muito álcool, O que acontece, né? Para quem é da área da saúde vai saber isso. Muita gente que bebe álcool, ele destrói o fígado, os rins, os pâncreas, né? Os pâncreas não, só tem um. Os rins são 2, né? O fígado, o pâncreas, né? Começa e pode chegar num processo que a gente fala até de... São doenças, né? Relacionadas com o álcool, né? O que a pessoa faz? Às vezes ela tá, gente, no bico do corvo, sabe? Na ponta do bico do corvo. Aí ela tem que mudar, mas ela tem que mudar na base, assim, do...
Não foi numa base dela olhar, observar, falar, pô, isso aqui não tá muito legal não, vou fazer escolha aqui. Não, tá sendo sempre na base. Sabe como a gente vê isso também? E a gente pode correlacionar isso aos trânsitos pessoais. Quando a gente, por isso que eu falo pra você fazer só uma astral, pra você entender. Porque você tem aquilo, você fala, pô, tem informação, né? Quando a gente não faz, por exemplo, que os trânsitos, revolução solar ou outros aspectos da nossa vida nos pedem através da astrologia, alguma coisa acontece pra você se mexer. Por exemplo, tenho que mudar de casa. Sim, às vezes você tem que mudar de casa. Por que você tem que mudar de casa? Porque você tem que mudar de casa. Às vezes tem que mudar de estado, mudar de país, tem que mudar. Não quero, não vai. Isso que acontece, às vezes sua casa pega fogo. É isso. Então, de vez a gente fazer um movimento que seria melhor quando a gente escolhe, mesmo que é doído, Marcela, é doído demais. É doído, é doído. Mas é melhor esse caminho do que o outro, gente. Porque o outro caminho, muitas vezes, é um caminho doído, muito mais doído, porque é um caminho em que você vai ter que fazer na marra, na força, vai ter que fazer, né? Então, falo aqui, deixo pra vocês, cuidado com o hábito. Perceber o que? Pô, tô reclamando, nossa, eu tô falando mal de todo mundo, sabe? Pode ser qualquer tipo de hábito. Pode ser hábitos físicos, como eu falei, comida, começa a assistir um monte de, né? Eu, graças a Deus, não tenho essa coisa de assistir série, é uma coisa que não pega, sabe? Não cola. Nossa, não cola. Eu vejo tem gente que tem vício, existe isso, existe vício com relação a isso. Não cola isso pra mim, né? É muito triste isso, uma pessoa fica o dia inteiro assistindo série. Isso pra mim atrofia o cérebro, né? Eu acho que a gente às vezes vê um documentário e tal, bacana, ajuda, mas é muito melhor a gente refletir, observar. Isso faz com que eu treine meu cérebro em outras áreas, né? E é triste. Então, e pode ser hábitos sentimentais, a pessoa que só sente tristeza. Chega uma hora que ela não sabe mais sentir outros sentimentos. A gente, dentro da medicina chinesa, a gente tem que, na verdade, aprender a sentir todos, não só alegria, porque as pessoas falam, não, só alegria. Não, gente, não só alegria, né? Tem que ser o equilíbrio, né? Porque quando a pessoa... E a gente pode até falar isso com relação ao divertidamente. Porque o divertidamente, a alegria fala, não, a tristeza não, a tristeza não, a tristeza não, mas você tem que sentir a tristeza também, né? Porque é importante ter esse equilíbrio saudável entre os sentimentos, né? Pode ser uma questão mental, pode ser tantas coisas, e aí depois a gente fica... Aí sabe como a gente percebe isso? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer um asana, ou quando ela vai fazer um exercício de mobilidade, ela não consegue fazer aquela mobilidade. Por que não consegue fazer aquele exercício de mobilidade? Porque ela tá já cristalizada, o corpo já tá cristalizado a fazer aquilo. E aí isso é preocupante, porque isso vai fazer com que você fique mais condicionado e preso, sufocado a ser aquilo, a viver aquilo. E aí, gente, lembra que eu falei? Você vai criar as ligações e vai atrair aquilo que está relacionado com os hábitos, né? Uma pessoa que gosta muito de estar na natureza, uma pessoa que gosta muito, sei lá, gosta de Bhagavad Gita, então ela vai tudo atrás disso, porque aquilo alimenta, é o hábito dela. Geralmente atrai pessoas. Isso não quer dizer que natureza, gente que lê Bhagavad Gita é só paz e amor. Não é isso, né, gente? Porque a gente vê, tem muita gente dentro de religião que faz tanta maldade com pessoa que às vezes não tá na religião. Então isso não tem, mas é diferente, né? Os lugares que eu vou. Então deixa aqui e não escolha, né? Ter que passar uma coisa assim, bico do corvo, sabe? O negócio do cojo tá na base da bunda. A água bateu na bunda. Pra que possa mudar, e principalmente com relação ao mundo, né? Eu acredito que assim, a gente está numa fase muito forte de regeneração. Precisamos mudar. Se você acha que não precisa mudar, cara, você tá meio fora da curva. Assim, o processo de regeneração, ele tá assim, batendo na cara de todo mundo. Tem que regenerar. Maneira de pensar, maneira de ser, maneira de pensar, maneira de ser. E a gente, se é muito resistente a isso, vai sofrer bastante. Isso não quer dizer que não doa. Dói, mudar hábito dói. Mas quando eu faço isso, quando eu tô com consciência da importância disso, é menos sofrido. Então, deixa um beijo pra vocês. Fiquem em paz, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!